foi que eu conheci Jesus? Desde criança, eu sempre conversei com Deus. Sempre gostei de conversar com o céu. Eu olhava para o céu, via as estrelas, as nuvens passando, eu ficava encantada. Eu sempre ficava assim, extasiada, né, com as coisas do céu. E minha avó, né, na verdade ela era a madrasta da minha mãe e tinha meu avô, o pai da minha mãe, que era casado com ela. Então, eles ali eram católicos, né? Depois passaram a ser evangélicos, né? E minha avó e meu avô havia sido um dos primeiros fundadores, né? Ajudaram na construção da primeira Assembleia de Deus da Boa Vista de Santo Antônio de Jesus, né? E a minha avó, ela era uma mulher missionária, ela era muito especial, a minha avó. Ela vinha de 6 meses, em tempo, ela descia para Salvador, né, que era minha cidade natal, que é minha cidade natal. Ela descia para ficar lá em casa, só que minha avó era estratégica, né? O tempo que ela passava lá em casa era para evangelizar a gente. Quando minha avó estava lá em casa, vinha para nossa casa, todo mundo ia para a igreja, não precisava ela insistir, não precisava ela forçar, todo mundo automaticamente descia com ela, ia para a Assembleia de Deus. Meu pai, ele gostava muito de frequentar Deus e avô, independentemente da minha avó, com minha avó aqui ou não, ele sempre levava ali os nove filhos dele, tudo filhinha, para a igreja. E ali a gente eu fui uma das que mais absorveu essa questão da presença de Deus. Eu fui uma das que mais assim, me apaixonava, eu achava incrível a igreja. Porém, eu não tinha força de continuar sozinha, né? E quando minha avó ia embora, de vez em quando meu pai ia para Deus e Amor. E eu não tinha força de ir sozinha para a igreja, né? Era criança também, né? E aí eu fui seguindo. E a mãe da minha mãe era de matriz africana. E minha mãe sempre fazia as coisas dela lá em casa. Chamava para fazer algumas coisas, né? Algumas invocações ela fazia lá em casa. E a gente morava de fundo para um terreiro, né? Um terreiro de candomblé. E ali nós éramos amigas, eu era amiga da filha do pai de santo. E ali a gente descia, toda vez que ele odiava a criança. Ele odiava, era declarado que ele odiava as crianças. E toda vez que a gente descia, que ele saía de casa, a gente via ele subir a ladeira, né, de casa. Aí tinha uma ladeira que ele subia para sair, a gente sabia que ele não estava mais em casa. Aí a filha dele vinha, ou a filha dele vinha nos chamar, ou a gente chamava a filha dele para brincar. E a gente pulava um muro cheio de vidro. E entre esse muro e outro, tinha um monte de cacos de vidro, né? Ele colocava como barreira. E entre o muro da laje que a gente estava e o muro da casa dele, tinha um buraco mais ou menos de uns, vamos dizer, 15 metros de altura. E a gente tinha que pular dessa laje por cima do muro para cair, né, na laje dele. E a gente descia a escada toda, aquelas escadas gigantes, para poder chegar na casa dele e brincar. E algumas vezes também era noite de ritual, a gente ia para lá. E quando ele chegava de surpresa, a gente se escondia lá até ele se deitar, até ele, sabe, se recolher, para ter uma pobre e a filha dele ajudando a gente a se esconder. E a gente corria para nossa casa. Só que ele sabia. Ele descobria isso, não sei, a gente sabe como ele descobria, né? E eu sei que ali a gente ia vivendo, foi assim que eu fiquei muito confusa nessa fase da minha vida com relação à minha identidade acerca da religião. Porque muitas entidades, quando baixava, falavam que eu era escolhida, que eu tinha um dom, né, da vidência, que eu era vidente. Eles chegavam a dizer até que eu ia ficar muito rica com isso, né? Hoje eu sei por que eles falavam isso. E teve um que quando desceu, ele falou pra mim que eu era a ovelha negra da família. Ou seja, porque eu não tinha um negócio em mim que não batia lá. Não batia lá com eles, né? Então, eu também sei por quê, né? Então ele dizia, você é a ovelha negra da família, né? Na linguagem deles, como ele fala, né? E naquele momento eu era criança. Eu me alegrava quando eles falavam isso. Então, eu não debatia, eu não discutia, eu ficava feliz, porque tinha uma música que eu gostava na época que falava sobre eu ser a ovelha negra da família. Era de Rita Lee, você é a ovelha negra da família, agora é hora de você assumir. Então eu achava lindo quando ele falou isso pra mim, por causa dessa música, né? Eu gostava dessa música na época, quando não tinha Jesus, quando eu não conhecia Jesus. E ali eu fui, mas assim, eu também frequentava a igreja católica. Aí fui conversar com o padre falou que eu era muito especial.
Principalmente depois da visão e a revelação que Deus me passou de madrugada. Eu fui arrebatada com 13 anos e levada diante do trono de um trono onde tinha um homem sentado com clarão, uma luz resplandecente no rosto dele. Eu não conseguia ver o rosto dele, mas ele estava ali sentado. E aí ele começava a falar comigo. Ele dizia para mim, entregou uma mensagem muito forte para mim, né, sobre a obra que ele tinha na minha vida aqui na terra, né? E eu entendi essa obra, por isso que até hoje eu persevero na fé e propagando o evangelho, levando amor, mensagem de amor e motivacional, né, para as pessoas. Eu gosto de motivar as pessoas, porque eu sei que tem esperança para tudo, há uma saída para tudo. Enfim, eu fiquei muito confusa nessa época com relação a me identificar. Então, com isso, eu andei perambulando em vários lugares, em casas de mesa branca, né, procurava lugares onde eu pudesse ouvir, né, recados, né, buscar a resposta. E a gente sabe que isso tudo é ilusão, né, que não existe, que a resposta maior está na mão de Deus. Né, que Deus diz. Eu sei que por fim eu decidi, né, eu fui crescendo, passei por muitos processos ruins. Aos 8 anos eu sofri abuso, né, e ali eu consegui escapar porque eu gritei muito, eu comecei a chorar e gritar. Aí a pessoa parou, né, mas assim, a minha vizinhança praticamente era cheia de pedófilo. Tinha um pedófilo que morava em frente à minha casa, tinha um pedófilo do mercado, todos eles nos assediavam, tentavam nos agarrar à força. E a gente, criança, a gente achava que era brincadeira, que aquilo ali era normal, e não era. Então aí eu fui vencendo os obstáculos, cresci, né? Aos 14 anos eu entendi tudo que havia acontecido comigo. Aos 14 anos eu entendi tudo que havia acontecido comigo. E eu fiquei com o coração fulminante, pensei em várias formas de desistir de viver. Porque eu passei a me sentir muito um lixo humano, muito fraca, eu passei a me julgar muito. Eu passei a dizer assim, eu não sirvo mais para nada, eu não vou servir para mais nada. Porque, então foi um lado assim, que eu não queria que fosse despertado na minha vida como criança. E eu vivi muito tempo com a cabeça e consciência pesada, aí me julgando, me achando que eu não servia para mais nada. Só que ali de fato não tinha consumado, né, o abuso, porque eu gritei, chorei e tudo mais. E mais lá pra frente aconteceu algo que eu não esperava de novo, né? E isso você vai ficar para a segunda parte, porque Deus é bom. E se você quiser ouvir a segunda parte da minha história, eu vou contar para você. Digite aqui, eu quero ouvir a segunda parte que eu vou contar para você o restante da minha história. Que não foi fácil, não foi. Eu tô tentando abreviar para que você possa entender. Então digite aqui embaixo, segunda parte, que eu vou te contar mais da minha história. Que é muita coisa e você vai entender o que Deus tem na sua vida, o quanto você é especial também.